portas fechadas a cadeado, prédios com muros altos e alas separadas, trabalho e educação. Como o adolescente infrator paga a sua dívida com a sociedade e o que é feito para que ele não volte a cometer delitos? Hoje o programa Alcance mostra que as medidas socioeducativas aplicadas ao menor de 18 anos não são sinônimo de impunidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe inovações na defesa dos direitos de quem ainda não completou os 18 anos, mas muitos desses avanços ainda não são bem compreendidos. Um exemplo são as formas de tratar os casos de violência cometida por um adolescente, ou mesmo uma criança. As medidas socioeducativas são confundidas com impunidade e privilégios. O programa Alcance hoje vai mostrar que a lei é rigorosa, mesmo para quem ainda não atingiu a maioridade. De trás desta porta de ferro, trancada a cadeado, uma adolescente de 17 anos, grávida do segundo filho, descreve como passou os últimos 30 dias. Não, às vezes a gente vai lá fazer artesanato, não sai para ficar um pouquinho no sol. Quase 200 adolescentes estão internados hoje em Santa Catarina. 51 já foram sentenciados e podem ficar até 3 anos privados da liberdade. 144 estão em centros para internação provisória, enquanto aguardam o fim do processo. O problema hoje instalado no estado de Santa Catarina é justamente a falta de vaga para atendimento dos adolescentes em caráter definitivo, do que perdura os adolescentes sentenciados de 6 meses a 3 anos. Então, na falta dessas vagas, os adolescentes não deixam de ser atendidos, eles só serão alocados em unidades provisórias. A internação é a mais grave das medidas socioeducativas para o menor de 18 anos que comete um ato infracional. Quando é que você veio a primeira vez para a aula? 12? Com 12 anos, o que você fez? O interno só deixa o quarto para participar das atividades que visam prepará-lo para voltar à liberdade. E o que você fez para parar aqui? Um assalto. Só um assalto? Só. Foi a primeira vez? Primeira vez. É a primeira vez que eu fui pego. Ah, já tinha feito antes? Já tinha praticado antes. E agora, o que você está aprendendo aqui? Estou aprendendo a fazer pão, bolo, tudo. Cozinhar? Sim. Muitas vezes, a internação é aplicada quando as medidas mais leves não foram cumpridas. 19 veio agora? É por causa que meu processo era tudo quando eu era de menor. E daí eu paguei um pouco em serviço comunitário, e daí falta de serviço comunitário, tipo, eu parei de pagar. Deixou de fazer. E daí eles me mandaram pra cá. As internações devem ser cumpridas em um centro de atendimento socioeducativo, CASE. Santa Catarina tem apenas 2 desses centros em operação no momento, em Chapecó e em Lages. Nenhum atende plenamente o que está previsto no SINASE, a lei que regulamenta a aplicação das medidas socioeducativas. O primeiro CASE completamente de acordo com o SINASE é o de Joinville. Foi construído por determinação judicial em uma ação do Ministério Público de Santa Catarina. A obra já foi concluída e entrará em operação assim que os funcionários forem contratados. Este CASE terá capacidade para 70 internos, divididos em alojamentos independentes. O centro conta com recursos de segurança semelhantes ao de uma penitenciária. Nenhum veículo entrará ou sairá sem ser revistado. É um centro de atendimento socioeducativo de última geração e adequado às normas atualizadas do SINASE. Então vai ser um exemplo para o Estado e também um exemplo para o Brasil. O programa Alcance deste mês tem como convidado o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, o promotor de justiça Marcelo Wegner. Bem-vindo ao programa Alcance, promotor. Como a gente viu antes, há realmente um sistema para punir, para aplicar medidas àqueles menores de idade que cometeram algum delito. Esse sistema hoje está consolidado numa lei chamada SINASE. O senhor pode explicar melhor como é que é o SINASE e a filosofia dele na recuperação do adolescente infrator? O que acontecia é o maior de 18 anos,
que recebia uma sanção, uma pena, existia uma lei de execução penal. Existe, né, uma lei de execução penal, e essa lei de execução penal serve para regulamentar como é que vai ser feita o cumprimento da pena, né? E para o adolescente que recebia uma medida socioeducativa, não existia uma especificação de como seria cumprida essa medida, né? E essa lei do SINASE, ela veio regulamentar de forma bem detalhada, inclusive falando dos estabelecimentos, como é que tem que funcionar, quem tem que fazer esse serviço de monitoramento desses adolescentes, né? E o foco, a filosofia do SINASE, ela vem em 2 preceitos: a questão da educação, profissionalização, né, por um lado, e a questão da reinserção à família, né, para que esse grupo que vai orientar esse adolescente, ele tente essa reinserção familiar e verifique o problema não só do adolescente, como da família como um todo. O que me chamou a atenção é que existe ali um quarto que é uma cela praticamente, uma porta lacrada, cerrada. Isso é bom desmistificar, então. O adolescente, ele chega a ficar interno, completamente cerceado em alguns momentos da liberdade. Uhum. Existe essa previsão, né? Por isso se chama até medida socioeducativa de internação, né? E claro que o foco é a questão da reinserção, né? Mas ele efetivamente fica isolado, né, do mundo exterior. Quer dizer, ele permanece durante 24 horas num estabelecimento que atualmente nós chamamos de CASE, né, que são Centros de Atendimento Socioeducativos. E quais são as medidas, então, da mais leve até a mais grave, aplicadas a quem comete um delito com menos de 18 anos? São várias medidas. Tem as medidas que a gente chama de medidas em meio aberto, né? Então nós temos a advertência, que seria a medida mais leve. Temos também a reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida. E temos as que são em meio fechado, que seriam a semi-liberdade e a internação. E a advertência seria uma admoestação verbal, né, que é feita para aquele adolescente, para que ele não volte a praticar esse ato infracional, apesar de não ser um ato infracional grave, né, mas que ele não volte a praticar e inclusive para cercear a progressão, né, que ele comece a praticar atos infracionais com mais pesados. É o juiz que faz a advertência, ou o promotor? Pelo que prevê o estatuto, quem deve fazer essa advertência é o juiz, ainda que possa ser aplicada pelo promotor em remissão, ou seja, ele faz uma espécie de transação, o promotor de justiça, em audiência, né? Quem teria a obrigação e o dever de executar essa medida seria o juiz. Depois tem as medidas, a semi-liberdade, tem a aplicação de serviços à comunidade. Isso tudo é monitorado? Os dois, principalmente, a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, com a nova lei do SINASE, eles foram muito aprimorados. Ou seja, existe a necessidade de se fazer um plano individual de atendimento para esse adolescente, mas pegar esse adolescente, saber das particularidades dele, e essa equipe, que deveria ser uma equipe interprofissional, deve ser, né, formada por psicólogo, assistente social e outros profissionais, ela tem essa obrigação de fazer um plano de atendimento e também fazer o encaminhamento, né, no caso da prestação de serviços à comunidade, geralmente por uma entidade filantrópica ou beneficente, né, que possa fazer, onde ele possa prestar esse serviço como uma forma de reeducá-lo. E muitas vezes aquele que não cumpre as medidas mais leves começa a cumprir as medidas mais graves. A gente viu na reportagem, inclusive, uma menina que já tinha 19 anos e voltou, já depois dos 18 anos, a ser internada no estabelecimento. Tem essas duas questões, né? O primeiro que, às vezes, as pessoas pensam que com 18 anos, eles usam esse termo, né? A ficha fica limpa, né? No sentido de que, olha, o que ele praticou antes dos 18 anos, ele não teria necessidade de cumprir nenhum tipo, não seria responsabilizado. Na verdade, o Estatuto ele prevê que até os 21 anos a pessoa possa continuar cumprindo a medida socioeducativa. E se ele não cumprir, o adolescente não cumprir a medida socioeducativa mais leve, né, existe a possibilidade também dessa regressão, ou seja, que ele venha a cumprir uma medida socioeducativa mais grave, podendo chegar até a internação. Ok. A gente vai tirar mais dúvidas agora, a partir do segundo bloco. Quem vai fazer as perguntas, então, é o próprio povo. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos.